Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Graça e paz você que está em casa nos acompanhando também. Eu te peço nesse momento que você venha compartilhar essa live para que mais pessoas venham ser edificadas em nome de Jesus, porque o Senhor tem mais da porção dele para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. E vamos começar adorando ao Senhor com os louvores, com os cânticos, né? A palavra do Senhor diz que assim como uma corça anseia por água, né? Que as nossas vidas venham ter sede do Senhor em nome de Jesus Cristo. Então vamos adorar o Senhor. Eu te convido a ficar de pé, você que pode, e vamos adorar o Senhor nessa noite. Assim como a corça
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento, na Tua presença. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite, te adorando. Obrigado pelas vidas que estão em casa, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento eu peço que o Senhor venha derramar a Tua paz sobre a vida de cada um, trazendo cura, trazendo esperança, renovando a fé em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos que Tu és a cura, Jesus. Nós cremos que Tu és a cura para as nossas almas, independente da dificuldade, independente da enfermidade, independente da situação. Nós cremos, Jesus, que Tu és a nossa cura em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você que sabe, louve assim, ó. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Confio em Ti.
Amém. Vamos ter o nosso momento de intercessão. Queria ler uns versículos para vocês que está em Oséias 6, versículo 1, que fala assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conhecemos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol. Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu acho que eu não preciso falar muito depois desses versículos aí. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você tivesse o seu momento de intimidade com Deus. Eu não sei se você teve essa oportunidade essa semana. O tempo tem passado muito rápido, mas o Senhor é o Senhor do tempo. E eu acredito que muitas vezes o Senhor nos fere, coloca feridas, pedras no nosso caminho para nos ensinar coisas que hoje talvez a gente não entenda, mas mais pra frente isso vai gerar frutos de bênçãos. Eu queria que nesse momento você orasse, se você quiser, você chegar no altar para colocar diante de Deus, deixar essa bagagem pesada da semana, do trabalho, da escola. Senhor, nesse momento, Pai, nós nos achegamos a Ti, Deus, porque nós somos o pó da terra, Deus. Nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar, Deus. Quem somos sem Ti, Deus? Deus, o Senhor é a verdade, Pai. O Senhor é a vida, Deus. Então nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor venha com a Tua vida sobre essas pessoas que estão aqui, Senhor. Venha, Deus, com o Teu renovo, Pai. E, Deus, a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, que possamos, Deus, a cada dia buscar conhecer o Senhor, Deus, buscar conhecer a Tua palavra, quem o Senhor é, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque, Deus, na Tua palavra fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor. Deus, não é só de comida física ali, Senhor, que aquele versículo fala, Senhor, mas, Deus, são de várias coisas. Não nos faltará dificuldades, não nos faltará, Senhor, Deus, problemas, mas o Senhor estará lá, Deus, conosco, Jesus. Eu Te agradeço, Deus, Deus, porque mesmo em meio à nossa ingratidão, Pai, mesmo, Deus, muitas vezes nós subimos aqui nesse altar, Deus, e nem precisamos subir, na verdade, Deus. Muitas vezes a nossa vida, Senhor, não tem sido, Deus, uma vida que agrada, Deus, sabe, os Teus olhos, Pai, que nesse momento o Senhor possa nos moldar, Pai, que possamos ser um vaso, Deus, nas Tuas mãos, que o Senhor possa ser o nosso oleiro nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada nessa noite, Jesus. Que possamos estar com o nosso coração vazio, Senhor, de nós mesmos, para recebermos, Deus, o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Deus. Deus, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, Pai, se não fossem as Tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui, Pai. Então que possamos ser mais gratos, Deus, que possamos ser mais gratos pela igreja que nós temos, Senhor, pelo pastor que nós temos, pelo ministério, Senhor, que nós temos, Senhor, pelas pessoas que nós andamos lado a lado, Senhor. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, Senhor, nessa noite, a Tua gratidão, Pai. E nós louvamos o Teu nome e nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27. E eu quero ler só a parte A. Coloca aí, Pedro. Se coloca de pé para a gente poder ler. Depois você pode sentar, mas em reverência ao Senhor. A leitura da palavra. Lucas 10, versículo 27, fala assim: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Você ama Deus, seja fiel ao Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa do seu dinheiro, mas ele quer ver o seu coração. Se o seu coração está nesses bens materiais, se o seu coração realmente está no dinheiro, ou se o seu coração está nele, se você tem buscado ele acima de todas as coisas, igual fala lá em Mateus 6:36, amém? Então vamos orar, e você com muita alegria traga seu dízimo, sua oferta aqui no altar, amém? Senhor, muito obrigada, Deus, pela oportunidade, Deus, de ofertar na sua casa, Senhor. Isso é um privilégio, Jesus. Ah, Deus, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas o Senhor quer ver o meu coração, Deus. E o meu desejo é ter um coração grato, Deus, um coração abençoador. E não só o meu desejo, eu desejo isso a toda a igreja, Senhor. Que venhamos entregar, Deus, tudo que nós temos com amor e com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode trazer aqui. Amém. Chamar o pregador dessa noite. Amém. Assentados mesmo, vamos orar pela vida do pastor Júnior, que Deus use ele grandemente. Amém? Senhor, venha abençoar a vida do pastor Júnior, Senhor. Fale com os nossos corações. Que venha ser o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo conduziu Paulo. Que o Senhor venha conduzir o pastor Júnior, Deus. Venha guardar o seu coração, a sua casa, a sua família, Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos chegaram cansados aqui essa noite? Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Peraí, deixa eu pensar bem. Quantos aqui chegaram descansados essa noite? Pode dar um glória a Deus? Ah, então tem mais gente que precisava dar um glória a Deus aí. Deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui chegaram cansados essa noite aqui na rua? Aqui já no número 250. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Preciosa é a palavra do nosso Senhor, que tem descanso às nossas almas, amém? Embora o nosso corpo precise de um soninho, talvez alguns aí de umas férias, nós sabemos que aqui, na presença do nosso Deus, nós temos um descanso maior e melhor do que as férias, do que o sono, amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Precioso, que até emocionado receber oração é muito bom. Quem gosta de receber oração? Amém. Sei que a Gabi orou aqui pela palavra, mas é maravilhoso. Quem gosta de se sentir amado? Amém. Eu me sinto muito amado quando recebo oração, né? Oração é uma forma linda de você receber e de você demonstrar amor. Então, já aproveitando, né, Tiaguinho? Amanhã venha demonstrar amor, né? Venha demonstrar amor pelos seus irmãos orando pela igreja, venha demonstrar amor pelo Senhor em oração, mas existem também outras formas de demonstrar amor, amém? E eu estava pensando nisso, né? Eu saí de casa, hoje fiquei pensando em a gente podia exercitar isso um pouquinho antes de nós abrirmos a palavra. Queria que você olhasse aí para alguém, olha para alguém aí, se tiver com seu cônjuge pode olhar, senão olha aí para alguém e a gente vai demonstrar amor para essa pessoa aí agora que você está olhando. Você que está em casa pode de repente olhar para o computador e mandar para o Rafa, que vai receber a sua mensagem aí diretamente no canal do YouTube. Mas diz agora alguma palavra de afirmação, que é uma forma de demonstrar amor. Eu queria que você falasse, lembra que algumas semanas atrás a gente trabalhou as obras da carne, lembra disso? Também há o fruto e as obras do Espírito. O fruto a gente conhece, a gente falou. O elogio que você vai fazer a essa pessoa, a palavra de afirmação, vai ser as qualidades com relação às coisas de Deus, tudo bem? Então fala, como você é um adorador excelente, como você é uma pessoa compassiva, como você é uma pessoa adoradora, como você é uma pessoa generosa, como você é uma pessoa abnegada, assim, reconhece sobre a vida desse seu irmão, dessa sua irmã querida aí,
qualidade, como você é uma pessoa que arde em oração. Eu sou abençoado pelas suas orações, Tiaguinho. Como você é uma pessoa dedicada, eu sou abençoado pela sua dedicação, Rafa. Como você é uma pessoa inteligente e mestre na palavra, eu sou muito abençoado pelos seus ensinos, Davi. Diz aí para alguém. Cadê as crianças? Pode dizer para uma professora aí da escolinha, do Ministério Infantil: eu sou muito abençoado pelas suas aulas, você é uma professora maravilhosa. Pastora Márcia, eu sou muito abençoado pelas suas ministrações. Amém? Diz aí para alguém. Mariana, já fala para alguém aí. Fala aí para Mariana, eu sou muito abençoado pela unção de Deus sobre a sua vida quando você canta. Às vezes eu não sei se é porque é de qualidade, mas às vezes é porque está cheio do Espírito. Glória a Deus. As duas coisas. Louvado seja Deus. Amém? Demonstrou? O senhor é um pai excelente. Obrigado. Vocês demonstraram amor aí? Recebeu amor? Encheu um pouquinho o tanque do amor, amém? Há outras formas de demonstrar amor, amém? O Gary Chapman diz no seu livro As 5 Linguagens do Amor, eu vou tentar lembrar aqui, bem rapidinho, uma que está muito em alta agora, Natal, né? Tempo de dar presente, não é verdade? Quem se sente amado aí ganhando presente? Já encomendou aí seu presente para a pessoa amada? Quem se sente mais amado recebendo presente? Há pessoas que se sentem muito amadas servindo ou recebendo serviço, não é verdade? Aquela comidinha fresquinha, uma roupa passada, uma casa com aquele cheiro de limpeza, não é verdade? Se sentem muito amadas. Há também pessoas que se sentem muito amadas com o toque físico, né? Essas pessoas, nesse tempo de pandemia, devem estar minguando um pouquinho, ou então estão burlando muito, né? A questão da quarentena, porque não dá para ficar abraçando muito, ficar tocando. Eu mesmo gosto muito de beijar, de abraçar os irmãos, as irmãs todas, e é verdade? Tem que dar uma pausa um pouquinho nisso. E tem também as pessoas que se sentem mais amadas e que demonstram mais amor. Uma quinta e última coisa que agora me falhou, mas vai vir aqui. Quem sabe essa? Palavra de afirmação foi a que a gente fez agora. Então tem mais uma ainda, que é tempo de qualidade, é verdade. Essa daí, na quarentena tem gente que até enjoou, não é verdade? Eu preciso sair de casa. Meu recorde foi 38 horas sem conseguir sair de casa nessa quarentena. Mas isso é maravilhoso, tá bom? Essas são algumas formas aí universais, segundo um especialista, um homem de Deus que estudou bastante, mas há diversas outras formas de a gente demonstrar e de a gente receber amor, amém? E essa noite, por exemplo, a gente está recebendo amor de Deus ao estarmos aqui reunidos, podendo congregar livremente, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus também, Filipenses, mesmo texto da semana passada, capítulo de número 3, vamos fazer a leitura. Enquanto a gente vai lembrar aí, vamos ver um pouquinho do que a gente aprendeu, conversou aí na última semana. Semana passada a gente falou sobre alvo, né? Deixa eu te perguntar um pouquinho. Quem não estava vai aí refletindo também sobre isso. Quantos aqui tem um alvo? Para a vida. Um objetivo. Uma meta. Um propósito, como dizia, né, o Martin Luther King, alguns anos aí, algumas décadas atrás: eu tenho um sonho, e foi lembrado por aquele sonho, morreu defendendo aquele alvo no qual ele tinha sobre a sua vida, né? Até hoje, quando é pensado sobre ele é lembrado na sua luta, né, pela igualdade racial. Então trágico um episódio dessas últimas semanas em relação, mas olha só que a luta, o empenho, né, a dedicação de um homem sobre aquela causa até hoje vai ecoando resultados. Nós precisamos ter alvos que vão ecoar para a eternidade. Quando você pensa em qual que é o seu alvo, ele é eterno ou ele é efêmero? Ele é esse passageiro que também devemos ter, como falamos na semana passada, alvos a curto, alvos a médio, alvos a longo prazo, mas também precisamos, acima de todas as coisas, ter os nossos alvos que são eternos, que o dinheiro não pode comprar, que a traça e o ferrugem não podem corroer, que ninguém e nem nada podem destruir e nem podem roubar esses alvos. Coisas que vão permear e que vão tocar a eternidade, tá bom? Acerca desse alvo, desse propósito, que seja ele esse alvo passageiro ou esse alvo duradouro, nós falamos semana passada sobre 4 perigos
que nos impedem de alcançar o alvo, seja ele duradouro ou passageiro. Quais são esses 4 perigos? Antes de nós lermos aqui. Preguiça. Já viu algum preguiçoso alcançar o alvo, o objetivo dele? Não. Ele sonha, mas não coloca a perna nos seus sonhos. Não é verdade? Nós precisamos nos esforçar, nos empenhar para alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos. Quem mais que impede de alcançar um alvo? As nossas palavras, como nós começamos aqui dizendo uns aos outros, ela precisa ser de bênção, porque as nossas palavras são o maior ultrassom, são a maior radiografia, é o maior exame que a gente pode ter sobre o coração, porque a nossa boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração. Amém? Quem aqui teve que rever as suas palavras nessa última semana aí e está observando para poder alcançar os alvos na sua vida? Você não fez isso, meu amado? Anota aí. Se não tem papel, se não tem celular, anota com sangue. Mas com preguiça e com palavras erradas você não vai alcançar esse alvo. O que mais? Pressa também, não é verdade? Em terra de fast food, tudo muito rápido. Deus continua trabalhando e observando processos, ciclos. Quando a gente tem pressa, a gente pode demorar como o povo no Egito mais de 10 vezes para alcançar um trajeto, um objetivo, um alvo, que poderia ter alcançado com aí 3 anos, demorou 40 anos. E essa pressa, então, essa calma, essa confiança em Deus tem a ver com obediência. Amém? Amém. O que mais? Preocupação. Os 4 pesos, 4 perigos que nos impedem de alcançar qualquer alvo. Preguiçoso, o língua do mal, o apressado, como Esaú, está com fome, perdeu o direito à sua primogenitura, e também a preocupação que nos faz ficarmos vidrados, ligados e ocupados com coisas que nos roubam. Também falei acerca disso como ansiedade, que é a nossa arte, é o dom de nós não confiarmos em Deus. Essa preocupação e esses perigos, eles precisam ser substituídos pelo conselho do apóstolo Paulo lá no capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ler o 3 de novo, mas lá no capítulo 4 Paulo vai falar: a preocupação, a ansiedade, ela acontece, ela vem sobre nós, é inevitável. Não há um remédio para não ficar, mas há sim um antídoto de como lidar com elas quando vierem. Como é esse antídoto, esse remédio? Sem contraindicações, sem risco de overdose, pode usar quantas vezes quiser, recomendado pelo menos 3 vezes no dia, para você ter uma vida abençoada e que possa alcançar os seus objetivos. A gente precisa substituir a preocupação pela ação da oração. Oração. A preocupação precisa ser substituída pela oração, mas só tem um segredo também. Não é só oração, porque às vezes a nossa oração ela pode sair errada. Não sabemos nem orar como convém, né? Mas o Espírito intercede por nós, nas nossas fraquezas. Essas orações precisam ter um tom de gratidão para que elas façam efeito. Eu quero te perguntar nessa última semana: você tem mais murmurado, reclamado ou mais agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele vai fazer na sua vida ainda? Vamos exercitar isso mais uma vez antes de ler o texto? Você podia dizer alguns motivos para uma pessoa ao seu lado, pelo que você é grato. Poderia dizer para a vida dela, por exemplo, como nós dizemos palavra agora: eu te agradeço por você ser um homem de oração. Você poderia agradecer sobre a sua empresa, alguma coisa sobre a sua empresa? Ela não tem nada, ela paga o salário no dia? Não, ela paga o salário para ela, vai estar pagando? Tem gente que está nem recebendo. Você poderia agradecer aí alguma coisa pelos seus filhos, pelo seu cônjuge? Agradeço a Deus pela minha esposa, pelo Danielzinho. Agradeço a Deus pela Melissa, que na semana está ajudando lá em casa, eu posso estar aqui. No final de semana está tudo na minha responsabilidade. Você poderia olhar para alguém aí, ó, você percebeu que a gente tem dificuldade com esse negócio? Era para agora sim, uma rajada, sabe a rajada, a metralhadora de glória? É agora, pelo que você é grato. Fala aí. Você é grato pelo seu time? Quem aí é grato pelo tricolor? Muito bom esse ano. Vamos gritar campeão no WhatsApp ano que vem, Davi.
Não tem jeito. Pelo que você é grato. Teve um arrozinho, feijãozinho hoje? Teve uma farofinha? Franguinho, ovinho? Teve tapioca, cuscuz? Teve? Você acordou, você pode respirar? Você é grato pelo ar que você respira? Você percebe, a gente anda muito preocupado, ansioso e deixando de ser grato, de colocar em oração coisas preciosas que o Senhor tem renovado a sua misericórdia dia a dia sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Pai, somos gratos a Ti, Pai. Nós oramos pedindo ajuda para identificarmos os perigos que nos impedem de alcançar os alvos, ó Pai, que o Senhor tem colocado em nosso coração, e ainda assim, humildemente, nós te pedimos, meu Pai, tira todo e qualquer alvo que não seja da sua vontade, todo e qualquer propósito, ó Pai, que não agrade a Ti, por mais que tenhamos dons, habilidades, recursos, inclinação, gosto para essas coisas, nós te pedimos, meu Pai, não nos mantenha perto, próximo, ó Deus, ligados a nada e nem a ninguém, Senhor, que não nos aproximará de Ti, que não nos aproximará da eternidade, da Sua presença, Deus, que não, Senhor, nos fará crescer em graça e conhecimento, mas nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a traçarmos nessa noite pilares sobre o nosso coração, para podermos alcançar os alvos, objetivos, propósitos e os sonhos do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então Filipenses, capítulo 3, mais uma vez. Vamos ler hoje até o 16, amém? Então diz assim, hoje eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-vos de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É o quê? Amém? Quem está aí? Amém. Então, escrever-vos de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Verso 2: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Em vez de confiarmos na carne, é verdade, eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Verso 7, quem está comigo diz amém. Amém. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade ou da grandiosidade da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero, nessa versão diz, como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Verso 10: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Verso 15. Tem alguém maduro, desejando ser maduro em Cristo aqui? Amém. No Senhor? Verso 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Amém? Glória a Deus. Quem aqui traçou um alvo e amanhã quer falar assim, que deu tudo errado? Quem quer orar? Não. Quem quer alcançar os alvos, objetivos, os sonhos
que o Senhor tem te permitido sonhar no seu coração. Amém? E quantos aqui tem coragem de orar de verdade também? Senhor, se há algum sonho na minha mente, no meu coração, que não faz parte do seu plano, que lá na frente vai dar ruim, que vai me afastar do Senhor, que vai me fazer uma pessoa egoísta, avarenta, jactanciosa, que vai me fazer valorizar as coisas do mundo. Quem tem coragem de orar e pedir, Senhor, tira isso do meu coração, esse sonho, esse propósito, esse sonho, amém? Isso é muito importante a gente definir, porque hoje em dia muitos lugares chamados de igreja, templos sinuosos, bonitos, o ministério infantil que tem um helicóptero para dar um rolê na cidade na hora do culto, as crianças não ficam entediadas nesse ministério infantil. Aonde lá não existe isso de você crucificar os seus sonhos para viver a vontade perfeita de Deus, não. Lá você bate o pé e você determina suas próprias vontades. E você não pode nem sequer orar dessa forma, viu? Isso aí é de uns pregadores pentecostais que eu peguei aí um tempo atrás. Você não pode nem sequer orar dessa forma. Seja feita a vontade de Deus, porque senão você está queimando uma oração. Você tem que determinar como é que vão ser as coisas, viu? Então Jesus, segundo esses homens modernos aí, ele nos ensinou a orar errado, viu? Quando vocês oraram assim: seja feita sua vontade aqui na terra como é no céu. E também Jesus, né, ali na hora do sofrimento, poderia ter dado um Hadouken, um Horiugen, poderia ter chamado algumas legiões de anjos, me fugiu agora se eram 11, 12, 7, mas eram muitos anjos, mais de 70 mil anjos, e elas viriam para salvar. Esse pregador moderno quis insinuar que Jesus orou errado, dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas como tu queres, como tu queres. Eu prefiro ficar com o ensino de Jesus, com o ensino da Bíblia, com o ensino dos apóstolos, com o ensino dos pais da igreja, com os ensinos dos reformadores, com os ensinos dos homens e das mulheres de Deus, que ainda hoje buscam a glória de Deus, a vontade de Deus, mais do que a sua própria vida, mais do que os seus próprios sonhos, mais do que os seus próprios alvos e objetivos. De Deus precisa estar à frente. De maneira que a gente possa, se necessário for, abrir mão dos nossos próprios, para poder alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E um desses exemplos é o pastor Hernandes Dias Lopes. Gostaria de contar um pedaço muito curto de uma parte do testemunho dele, que talvez alguns aqui conheçam. Ele é um homem que gosta bastante de política, que sonhava em ser advogado, e com 18 anos o desejo dele era se matricular na faculdade de Direito, e com 18 anos ele fez uma carteirinha do sindicato onde ele gostaria de se filiar a um partido. Mas nessa mesma época ele foi confrontado por um homem de Deus, quando foi questionado: mas Hernandes, você não almeja as coisas de Deus, os propósitos de Deus, os objetivos de Deus? Falou assim: eu almejo, eu quero seguir aqui a minha carreira, e daqui a alguns anos talvez ingressar no seminário, e depois em seguida, quem sabe, continuar pregando a palavra, porque ele já era um adolescente pregando a palavra do Senhor, vivendo as coisas de Deus, criado dentro da igreja, dando bom testemunho. E aí aquele homem falou: não, Deus não quer o seu resto, Ele te chama hoje. E nós sabemos muito bem, né? Quem aí já ouviu, já foi abençoado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que ele abriu mão ali dos seus sonhos, dos seus planos, porque ele sentiu através daquele homem como que o próprio Deus instruindo e chamando ele naquele momento, naquele dia, naquela hora. E ele foi para o seminário aos 18 anos, estudou muito mais e continua estudando até hoje, porque a marca e a característica de alguém que tem como alvo as coisas de Deus é que ele não se cansa jamais de aprender. Ele é apaixonado pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, que no final da sua vida, na sua última escrita, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele vai falar assim para Timóteo: Timóteo, está frio, traga capa, mas traga também os pergaminhos aqui para a prisão. Eu estou sendo oferecida como oferta de bebida, o tempo da minha partida é chegado, mas eu quero os pergaminhos, eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero aprender mais sobre Jesus Cristo. Ele é o meu alvo. Esse apóstolo Paulo nos escreve essa carta, nos escreve
essa carta é de uma das suas prisões anteriores em Roma. E aqui ele dá diversos conselhos. E nesse capítulo 3, especialmente, ele fala sobre algo, sobre objetivo, sobre uma missão sublime e alta, no qual é maior do que as nossas próprias, que são passageiras. E para alcançar esse alvo, e aí você pensa nos alvos que você tem para a sua vida, ele vai estabelecer alguns pilares, alguns princípios que, sem observar esses princípios, a gente está fadado à ruína, ao fracasso, ao léu, e possivelmente a gente pode falhar. A gente pode falhar em cumprir esse alvo, esse objetivo. Mas eu creio que os propósitos e os planos de Deus para nós, os desígnios dele são para serem cumpridos. E que ele nos fortalece, que ele nos ajuda, que ele coloca pessoas, que ele nos dá alianças corretas para serem feitas. E aqui a primeira coisa, então, à luz desse texto, aqui podemos ver no verso de número 14, por exemplo, ele vai afirmar, ele vai dizer: eu prossigo para o alvo. Paulo tinha o quê? Um propósito. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um objetivo. O primeiro pilar, o primeiro princípio que a gente precisa observar e precisa ter muito claro sobre as nossas vidas para alcançar um alvo é o seguinte: qual é esse alvo? Aonde é que eu quero chegar? Se eu não me engano, é no filme da Bela e a Fera, né? Uma ilustração que o Rafa gosta bastante, mas chega um momento que um diz lá pro outro que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É isso mesmo? É na Bela e a Fera ou é outro? Falhou, todo mundo esqueceu. Quer lembrar depois? Fala aí pra gente. Mas, gente, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E se te perguntarem assim, então, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Para que você vive? Martin Luther King, esse mesmo, que dizia "I have a dream", eu tenho um sonho. Ele dizia: só se vale a pena viver por aquilo que se vale a pena morrer. Eu penso que ele estava parafraseando o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Filipenses, um pouco antes desse texto que nós lemos, porque o próprio apóstolo Paulo ele dizia o seguinte, que o viver dele era Cristo e o morrer dele era lucro. Ele sabia por que ele vivia, ele sabia pelo que ele queria morrer e pelo que ele seria lembrado. E quando nós estabelecemos o nosso propósito, a gente é capaz de dar a vida por aquilo. Você quer ver um pessoal que sabe muito bem assim qual que é o seu propósito? Torcedor de torcida organizada. Eles matam e eles morrem por causa de um time, por causa de uma discussão, por causa de uma desavença. Eles sabem muito bem. E o apóstolo Paulo, tendo traçado um alvo muito maior do que um time de futebol, um alvo que é eterno, um alvo que ecoa para a eternidade. O apóstolo Paulo é conhecido, eu acho tão bonito isso, porque o dono da antiga empresa que eu trabalhava, onde o Rafa e a Aline trabalham hoje, se eu não me engano é Nakamura, algum nome assim, japonês, na primeira reunião, né, quando eu fui fazer uma integração lá em São José, em uma reunião, soube que ele era ateu, um gnóstico, mas que não cria muito em Deus, mas eu achei tão bonito uma das coisas ele falando sobre ensino, e aí ele fez uma pergunta onde havia começado o ensino à distância. Hoje em dia, 2020, isso está muito mais apurado, né? Mas se eu perguntar para vocês onde começou, acho que todo mundo ficou assim um pouco pensando e tal, e uma pessoa que nem crê em Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele reconheceu e ali ele disse: começou com Paulo de Tarso, ensinando as igrejas na Ásia Menor, ensinando as igrejas na Cilícia, Antioquia, enviando cartas para ensinar o povo. Olha só que legal, hein? 2000 anos atrás, Paulo se foi, mas o seu propósito continua, e nós podemos continuar o legado que ele deixou. Ele sabia qual era o seu propósito. Qual era o propósito de Paulo? Qual é o seu propósito? Tendo uma vez estabelecido o nosso propósito, isso é um dos pilares fundamentais
e essenciais para se alcançar algo, a gente precisa saber que para alcançar isso, vão vir também as perdas. Vão vir naturalmente as perdas. Em outras palavras, um dos pilares para se alcançar um algo, para se viver o ministério na sua plenitude, é que nós precisamos aprender a perder. Alguém quer bater na madeira aí 3 vezes? Eu sei que é um pouco difícil essa palavra também, em um século onde parece que é ganhar, ganhar e ganhar, na verdade, que até as músicas só remetem somente a campeão, vencedor, agora é só vitória. Parece um pouco loucura, mas sem perda, sem ganho, né? Os homens da musculação conhecem isso daí muito bem, né? Não pão e és grão, né? No pão, no ganho, né? Sem perda, é isso mesmo que significa? Sem perda, sem ganho. Quem não sabe o seu propósito, não sabe onde quer chegar, não tem problema. Mas para quem sabe o seu propósito, quer alcançar, tem isso como alvo, como objetivo, vão ter que existir, mandatoriamente, obrigatoriamente, renúncias, perdas, sacrifícios, embora seja uma palavra que não se encaixa em tudo, mas vai ser necessário abrir mão, aprender a perder muitas coisas, para poder ganhar outras, alcançar objetivos. Ao mesmo tempo que o preguiçoso, né, aprende com a formiga, nós precisamos aprender com a dedicação dos homens e das mulheres de Deus. E nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. As palavras do nosso Senhor Jesus: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, vai encontrar. A lógica do reino de Deus, a lógica das coisas de Deus, ela é um pouquinho diferente. Olha só, o apóstolo Paulo, para cumprir o seu propósito, o seu objetivo, a partir do verso número 7 aqui, de Filipenses capítulo 3, depois de dar todo o seu currículo e dizer toda a sua linhagem, e tudo aquilo no qual ele poderia se orgulhar, do seu sobrenome, da sua formação, ele vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda. Ele considerou o quê? Perda. Mas espera aí, é difícil, né? Ter que abrir mão de algumas coisas. Tem gente que quer viver tudo, né? Tem gente que quer agradar tudo. Sucesso, essa é uma das chaves para o fracasso. Queira agradar todo mundo, queira ganhar tudo, não vai dar. Tem que ter algumas derrotas para ser vitorioso em algumas outras coisas. E aí, quando a gente tem o nosso propósito, o nosso alvo, o nosso objetivo bem traçado, aí a gente pensa assim: não, tudo bem eu perder, tudo bem eu ter que abrir mão, tudo bem eu ter que sacrificar disso daqui, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei aquilo que eu quero alcançar. O apóstolo Paulo não considerou toda a sua vida como perda por causa de qualquer coisa. Não foi por causa de uma carreira, embora a carreira seja importante. Não foi por causa de um relacionamento, embora o relacionamento seja maravilhoso. Não foi por causa de uma família, embora a família seja um plano, um propósito de Deus para as nossas vidas. Por que o apóstolo Paulo considerou tudo como perda? O texto está dizendo que eu considerei isso como perda por causa de Cristo. Deixa eu perguntar, onde é que Cristo está no seu coração? Quando você pensa em Cristo, pensa no que Ele ama, tá bom? Pensa na igreja, pensa no ministério que Ele te deu, pensa nos seus líderes, pensa nos seus irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Porque uma das coisas que eu falei aqui na segunda para os adolescentes, vim aqui para dar um oi para eles, estava com saudade do nosso encontro, né? Vim aqui para dar oi e acabamos trocando uma ideia, batendo um papinho aqui, muito gostoso, né? Por mais de 1 hora.
E aí, assim, tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu amo a Cristo e eu tenho coragem de perder as coisas por causa de Cristo. Mas Cristo falou assim, que Ele é o cabeça do quê? Da igreja, está certo? Então imagina só, você aí que é casado, ou que de repente vai casar futuramente, você diz assim para sua esposa, eu amo você, eu amo a sua cabeça, eu amo a sua boca, eu amo a sua orelha, eu amo o seu cabelo, mas não gosto do seu corpo. Vai dar certo esse relacionamento? Vai dar bom? Vai dar joia? Vai dar o quê? Vai dar muito ruim. E tem pessoas que dizem assim, não, por causa de Cristo eu perco tudo. Não, por causa da igreja dele, não, por causa de Cristo. Então se a gente perde tudo por causa de Cristo, existe um preço para ser pago no nosso corpo. Onde o próprio apóstolo Paulo falou, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo e eu completo no meu corpo o restante dos sofrimentos de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Está entendendo? Faz sentido para você? Quem ama Cristo, ama a igreja. Quem está magoado da igreja, está magoado com Cristo. Quem se afasta da igreja, pode naturalmente se afastar de Cristo Jesus. Pode naturalmente se afastar de Cristo Jesus. Então, mas Paulo ainda segue dizendo aqui, porque ele, primeiro aqui, ele está defendendo tipo uma ideia, está começando uma argumentação. O que para mim era lucro, isso eu considerei perda, é por causa de Cristo. Mas quem vai elaborar, ele vai pensar um pouquinho maior. Para alcançar um alvo grande, é necessário perder bastante coisa. Muita coisa. Tá certo? Qual é o tamanho do seu alvo? Do seu propósito? Qual é o tamanho dele? Dá o mesmo trabalho sonhar pequeno que sonhar grande. Projetar um alvo pequeno e projetar um alvo grande. E Paulo aqui está projetando uma coisa muito ousada. E ele vai dizer, não, na verdade, no verso número 8, eu considero tudo como perda. Por quê? Eu considero tudo. Nossa, meu Deus, tudo que eu já vivi, tudo meu currículo, tudo que eu já experimentei, todo o sinédrio, toda a minha reputação entre todas as seitas, todo o ensinamento que eu recebi de Gamaliel aos pés dele, eu considero tudo, porque agora eu conheci algo maior, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, porque agora Ele é o meu Senhor. Então Ele me mostra o que eu devo abrir mão e o que eu devo fechar as mãos para dar. Mas Ele vai continuar dizendo que por causa dele, por causa de Cristo e por causa desse conhecimento de Cristo, eu perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco, outras versões como resto, outras versões como lixo, para ganhar a Cristo Jesus. Deixa eu perguntar de novo, qual que é o seu alvo, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, o quanto você está disposto a abrir mão da sua vida e de coisas que você até gosta para alcançar esse alvo, essa meta, esse objetivo. Paulo está dizendo, eu estou disposto a abrir mão de tudo. Eu chego a considerar coisas que eu gosto como lixo, como resto. Tá bom? Agora, talvez durante esse momento você vai pensando nos seus alvos a curto, a médio, a longo prazo, mas agora eu quero focar aqui, bem rapidinho, no nosso alvo supremo e sublime. O quanto você tem aberto mão de algumas coisas para ganhar Cristo como Paulo? Qual a última vez que você passou uma hora pelo menos lendo a sua palavra e orando na sua casa? Quantas vezes você acordou mais cedo, que você falou, não, está muito corrido, e eu não posso perder o que é mais importante, pelo contrário, eu perco todas as outras coisas, se necessário for, para poder ganhar aquilo que é sublime, aquilo que é maior. Para poder ganhar Cristo, eu considero tudo como resto, tudo como perca, tudo como lixo. O que é que tem valor para você? Pensa aí agora, onde você tem investido o seu tempo. Pensa assim, ó, vamos tornar isso um pouquinho mais
didático sobre as nossas mentes. Quais são os aplicativos que você tem aí no seu celular? Sobre o que eles ensinam? Quanto tempo você gasta neles? Ou no seu computador? Ou os livros, de repente, que você tem lido? Sobre o que eles estão ensinando? Quanto tempo você tem investido, gasto? Com trabalho, com família, com transporte, com lazer, com descanso? E para aquilo que é mais importante, quanto você tem dado de tempo? Quanto? Paulo está dizendo: eu perco todas as coisas. E nós, para alcançarmos alvos, objetivos, é necessário aprendermos a perder. Por último, nesse ponto, eu ressalto uma coisa muito bonita, aquele filme Quarto de Guerra. Já assistiram? Aquele filme assim foi tão bem feito, eu acredito, por homens e mulheres de Deus. Você percebeu que lá na trama lá do filme, em uma dada cena, o time, ele não é campeão, mas mesmo assim eles comemoram, eles celebram? Lembram disso? Quem lembra desse filme? Dessa cena? Porque estar em Cristo não significa que nós vamos ganhar todas as coisas, mas significa que nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amam. E diante dessas perdas, que perder a sua vida, encontra Cristo. E nisso ele é completo. Nisso ele é satisfeito. Nisso ele se alegra. Quem quer alcançar um alvo objetivo aqui na sua vida? Amém. Quem quer naufragar nesse alvo? Misericórdia. Para alcançar o alvo, você precisa de propósito, você precisa aprender a perder, você precisa de perseverança. Paulo vai dizer, não somente que tinha um alvo, não somente que considerava aquilo que era lucro como perda, considerava tudo como perda, que perdeu todas as coisas, mas aqui no verso de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo ao ver alcançado esse meu alvo, mas eu faço uma coisa, me desprendo, esqueço das coisas que ficam para trás e vou avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo. Eu persevero. Quem quer alcançar um alvo precisa perseverar, precisa prosseguir, precisa permanecer. Segredo da vida cristã, João, capítulo de número 15. Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Sem ele, nada podemos fazer. Mas é segredo da vida cristã. Em todos os tipos, isso não vai atualizar, não adianta dar um solo update. Não adianta. Tem que perseverar, tem que permanecer. Mateus capítulo 24 diz que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, nova tradução na linguagem de hoje diz, o amor de quase todos vai se esfriar, mas somente o que perseverar, que permanecer até o fim, esse será salvo. Tem que permanecer, tem que perseverar. A fralda é descartável, não é mais de pano. Até achei que usar de pano é descartável. Computador é descartável, tem um tempo. Por mais que seja um bonzão lá, vai durar 10, 12 anos no máximo. O que passar disso é procedência. Calçado é descartável. Parei de colocar prego depois que eu tive um amigo aí que vende calçado. Parei, não coloca mais prego, quebrou, e nem compro mais correia, compro o chinelo. Pega a visão. Vamos circular. Tem coisas que são descartáveis, mas muitas coisas jamais serão. Pessoas não são, relacionamentos não são. E os alvos, os objetivos, os propósitos, aquilo que arde no nosso coração, Deus não colocou como chuva de verão. Não. Ele colocou para nos encher de fé, para ser provado pelo fogo e para permanecer no dia do juízo. Tantas pessoas, gente, vêm para Jesus em uma empolgação, mas não tem permanência.
perseverança. Não prossegue na sua fé, não prossegue no seu alvo. E estou falando da coisa mais sublime, mas também quem quer alcançar um alvo a longo prazo. Em um ano eu quero estar falando inglês. Aí estudo uma vez no mês, mas está falando? Não foi. Eu estou falando igual eu, a heavy three no máximo. Não falar mais do que isso. Você cantar uma estrofe de uma música já, hein? Nas aulas aí tem uns professores bons para indicar. Mas, gente, é necessário permanência e perseverança. E para os nossos mais jovens que meio que moda, né? Tem que mudar de emprego logo, tem que mudar de amizades, de escola, gosta de estar mudando tudo muito rápido. Glória a Deus, aproveite assim o advento, os avanços, as características da sua geração, mas saiba que tem coisas que jamais vão mudar. Tem que permanecer, tem que perseverar para se alcançar um alvo, para se alcançar um objetivo. Parece que os relacionamentos se tornaram descartáveis, né? Porque há uma frase do diabo que o que importa é ser feliz, né? Isso daí ele sussurrou através de filósofos, de pessoas influentes, que o que importa é ser feliz. O que a Bíblia ensina, tá bom? Se quiser anotar aí, o que a Bíblia ensina, o que importa é ser fiel. E você sendo fiel, você vai ser feliz em Deus, em Cristo. E não é a felicidade como a do mundo, que é... A felicidade do mundo é dinheiro, né? Casa, comida, roupa lavada, viagem, férias, descanso, ou seja, todas as circunstâncias ao nosso favor. Isso aí não tem nada a ver com o cristianismo, não. O cristianismo não é uma colônia de férias, é guerra. E nós somos mais que vencedores nessa guerra. Porque nós permanecemos, perseveramos, aprendemos a perder, temos propósito, temos alvo, temos objetivo. E a felicidade cristã, ela é Makarios, do grego, no grego Makarios. Mateus capítulo 5, bem-aventurado, verdadeiramente felizes, os que choram. Ué, nossa, chorar? Ah não, bem-aventurados que choram. Eles serão consolados. Eles serão consolados. Ou seja, pode estar caindo o mundo ao meu redor, as situações podem estar tudo errado, mas aqui dentro está tudo bem. Vai tudo bem. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre, sempre, sempre sou. Sempre. Precisa permanecer, precisa perseverar nas coisas que Deus colocar no seu coração. Ministério, família, relacionamento. Quanto tempo é para se durar um casamento? Até que a morte os separe. Não vem nessa amorzinho lá no céu, você vai me dar um beijinho. Não. Até que a morte separe. E não é o amor. Porque fala o amor acabou, aí desfaz a aliança, não é verdade? Gente, rapidinho, para aproveitar aqui, eu uso aliança na mão direita porque tem uma alergia aqui, tá? Vou colocar aqui. Esses dias o irmão tá tudo perguntando, nossa, mas a mão é isso. Bom, agora pôs na mão esquerda um pouquinho, depois eu tiro. Mas eu também sou noivo da minha esposa. O amor esfria, o amor aquece. O amor é um fogo que não dorme, que não se apaga. E nunca apagará. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, não é um amor que sustenta a aliança, tá? Isso daí eu aprendi com o pastor John Piper. Depois, se alguém quiser assistir esse vídeo, John Piper, Timothy Keller e um outro senhorzinho lá, americano, John MacArthur. Eles falando, é muito bonito. Aí, resumindo a trama, é a seguinte, eles estão lá conversando, e aí, você já sentiu vontade de divorciar? E eles falam assim um pro outro, divorciar não, mas assassinato várias vezes. Aí, resumindo tudo, depois no final eles vão dizer o seguinte, né? Hoje as pessoas pensam que é o amor que vai sustentar a aliança, e o amor às vezes esfria. Né? Se tem um amor se é o primeiro amor por Cristo, ele esfria, depois a gente tem que retomar ele, que Cristo é perfeito, nunca falhou com a gente, né? Quanto mais o nosso cônjuge, né? Que é uma bênção, mas
Às vezes dá uma falhadinha, não é verdade? Ama, mas não demonstra na linguagem do amor. Aí você fica lá com o seu tanquinho do amor vaziozinho. Quer palavra de afirmação e a pessoa quer passar tempo grudado com você. E não é disso que você gosta. Vai encher o seu tanque. Não é verdade? Ajusta isso. Mas, resumindo, não é o amor que sustenta a aliança, mas sim a aliança que nós fazemos que sustenta o amor. O compromisso com Cristo precisa ser preservado, precisa ser honrado, precisa ser zelado, precisa haver permanência, perseverança para se alcançar um alvo. E Paulo dizia: eu prossigo, esqueço o que já passou e eu prossigo, eu avanço. E nós precisamos avançar para alcançar os nossos alvos. Agora, quarto e último pilar para quem quer alcançar um alvo. Primeiro eu vou falar de uma forma prática para depois entrar nisso, para nós orarmos. Mas é assim: o que é a alma do negócio aí? Quem é do ramo, né? O que é a alma do negócio? O marketing. Se você tem um alvo no negócio, você precisa falar dele, tá bom? Aí só que, nossa, eu vou falar dele para as pessoas certas, tá bom? Se é um negócio, para todas as pessoas, né? Você quer cliente. Mas se é um alvo, que é um sonho, que é alguma coisa, a gente precisa ter cuidado com as palavras. Não precisa talvez sair que nem José, falando para todo mundo, para você não correr um risco de alguém, é isso mesmo? Tá achando que é isso? Por mais que Deus tenha esse plano, esse propósito, esse objetivo, esse alvo, cuidado para não sair falando para todo mundo, porque às vezes você pode pagar um buraco, um Egito, uma quase morte, né? Uma notícia de morte sem necessidade, tá bom? Mas se o marketing é a alma do negócio, e aqui agora a gente vou entrar especificamente e para a gente caminhar para o final, sobre o nosso alvo como cristãos, que é Cristo, quer cumprir o ministério que nós recebemos do Senhor. Quem recebeu o ministério do Senhor aí? Está aí nas suas mãos? Está guardado em casa não, né? Quando você vem para cá, ele está à sua disposição? No trânsito, no farol, na padaria, no mercado. Amém ou amém? Está aí, não está? O Senhor nos chamou para estar com Ele e pregar o Evangelho, para viver em família e deixarmos um legado. Agora, qual então é parte de um pilar para se alcançar o alvo objetivo do cristão? Precisamos do propósito, precisamos aprender a perder, precisamos permanecer nesse caminho para o propósito, mas nós precisamos proclamar. Proclamar qual é o nosso alvo. Proclamar o que aconteceu com a gente. Proclamar para onde nós estamos indo. Proclamar aquilo que a gente acredita, que é a nossa fé. Você crê mesmo? Amém. Você crê? Meu Deus, só que o apóstolo Paulo vai falar, isso para mim é muito lindo, muito poético, e por tantas vezes parece uma bula de remédio. Esse capítulo 14, mas há uns 3 anos mais ou menos, eu tive essa compreensão desse texto. Eu espero que o Espírito consiga também traduzir isso para você, de uma forma que eu tenho certeza que eu não posso, mas o Espírito pode. Pega comigo aí, a partir do verso número 13, e vamos reler essa parte. Irmãos, quanto a mim... Não, vamos voltar do 12. Olha só, a epígrafe até fala assim, da soberana vocação, do que Paulo foi chamado, do que ele abriu mão. E aí ele vai dizer, não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Pergunta que não quer calar. Para a gente poder entender isso, a gente precisa abrir uma interrogação. Para que Paulo foi conquistado para Cristo Jesus? Para quê? Para quê? Se a gente voltar lá em Atos, no capítulo de número 9, a gente vai se lembrar que quando Ananias vai à casa de Judas, na rua direita, para procurar por um homem com o nome de Saulo, Deus diz para Ananias, em um relacionamento íntimo, único e um diálogo, eu mostrarei para Paulo
O quanto importa sofrer pelo meu nome, tudo bem? Mas quando Ananias está com medo, Deus vai dizer assim para Ananias: vá, porque esse é para mim um vaso escolhido para anunciar o Evangelho aos gentios. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus apareceu para Paulo, cegou Paulo, colocou Paulo lá e mandou Ananias, cheio do Espírito Santo, até lá com as mãos estendidas para estender a mão sobre ele, para conquistar Paulo? E qual era o propósito de Deus em conquistar Paulo? Fazer dele um vaso nas suas mãos para pregar o Evangelho. Para que Paulo foi conquistado? Para levar essa mensagem de conquista também a outras pessoas. De um amor que constrange, de um amor que excede o entendimento, de um alvo que é inacessível, imarcessível, que é superior, que é maior do que todas as coisas. De uma mensagem de um Cristo que desceu da sua glória para se fazer sacrifício por nós. Morreu como um cordeiro, vai voltar como leão, vai buscar aqueles que o amam, aqueles que o temem, aqueles que aguardam a sua vida, aqueles que precisam aprender a perder a sua própria vida, aqueles que têm como propósito aquilo que Deus disse que é o nosso propósito. E para reforçar esse texto, essa tese, é sempre oportuno, eu sempre digo, de 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso número 14, aonde nessa conquista de Cristo por Paulo, Paulo vai afirmar que o amor de Cristo nos constrange, dizendo que um morreu por todos, que logo todos morreram. E qual foi o propósito dessa morte? Por que Jesus morreu? Para a gente viver a nossa própria vida? Não. Para que aqueles que vivem, tem alguém que está vivo? Não vivam mais para si mesmos. Por que você vive? Você acordou pensando no que hoje? Agora, além de comer, tomar um banho e dar uma descansada, no que você está pensando mais? Deus quer colocar algo de precioso que é maior do que isso. Maior que o nosso cansaço, maior do que o amanhã, maior que o desgaste, maior que as contas vão chegar para sempre. Mas existe uma conta que foi paga, e que toda a nossa vida de trabalho, de esforço não poderia ter sido. Ele diz, ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por ele. Para aquele que por eles morreu, mas ressuscitou. Isso não provém de modo nenhum de nós, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados. Mas agora ele faz uma coisa, verso 19, 20, 21, vai dizer: agora ele faz o seu apelo ao mundo, por meio de nós, para que se reconcilie com Deus. Paulo prossegue para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual também ele foi conquistado. Ele foi conquistado por Cristo para a salvação. Ele foi conquistado por Cristo para a libertação, porque ele era preso. Ele foi conquistado por Cristo para perdão dos seus pecados, porque ele era um pecador. E agora, quando nós temos como alvo Cristo, o alvo da igreja, o alvo de um cristão, nosso alvo é se parecer com Cristo, e é conquistar as pessoas para esse Deus, que tem uma graça, que nos restaura, que nos limpa, que nos faz novo, que nos salva, que nos perdoa de todos os pecados, que nos faz alvos, brancos como a neve. Nós somos chamados para proclamar isso. Nós precisamos dizer às pessoas, se nós realmente cremos, se nós realmente acreditamos nessa mensagem, nós precisamos compartilhar, enquanto há tempo, a todas as pessoas, de todas as formas, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos alvos temporários, temporais, a curto, a médio e a longo prazo. Tudo isso deve convergir para a glória do Senhor, para um alvo que é maior, para um alvo que aquele que disse que vem, em breve ele virá, e vencerá o cordeiro os que estiverem com ele. Vencerá o cordeiro. Vamos colocar em pé?
para alcançar um alvo, queridos, precisamos de propósito, precisamos de perda, precisamos de perseverança, precisamos proclamar. Dizer o marketing desse alvo. Nós temos como alvo a Cristo Jesus. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos compartilhar esse alvo com as pessoas. Precisamos compartilhar essa graça, essa salvação. Está sobre nós, foi nos dado o ministério. Deus quer fazer o apelo por nosso intermédio. Os anjos gostariam de vir. Se nós não fizermos, as pedras clamarão. Mas Deus quer fazer isso através de mim, através de você. Talvez você tenha algo que você quer apresentar diante de Deus. Para daqui 1 ano, para daqui 5, para daqui 10, 20 anos. Eu quero orar essa noite para que esses alvos se concretizem em Deus. Para que eles sejam da vontade perfeita de Deus para a sua vida. Para que Deus seja glorificado com o alcance, com a concretização desse alvo. Mas se você tiver que perder todos esses alvos, todas essas coisas terrenas, para ganhar a Cristo, como o apóstolo Paulo, terá valido a pena. O apóstolo Paulo demonstrou, no ano 64, durante o governo do imperador Nero, que ele não estava de brincadeira com o seu alvo. Quando foi perguntado mais uma vez se ele queria negar Cristo, ele demonstrou qual era o seu propósito. Ele demonstrou que de fato e de verdade ele considerava tudo como perda por causa de Cristo. Ele demonstrou que de fato e de verdade ele iria perseverar ali, e perseverou até a morte. O soldado cortou sua cabeça. Morreu o apóstolo. Morreu alguém humilhado e ultrajado aqui, mas foi recebido nos céus. O nome de Deus, um príncipe do Senhor, um homem no qual esse mundo não mereceu. Se você quer conhecer a Cristo, fique livre para orar nessa noite. Você pode vir ao altar, você pode se ajoelhar no seu lugar. Mas é sempre importante quando se fala sobre alvos, sobre metas, sobre objetivos, sobre sonhos, que Deus coloque alvos, metas, sonhos e objetivos maiores do que aqueles no qual você chegou aqui essa noite. Deus tem alvos. Deus tem alvos que você só vai poder alcançá-los e encontrar se você de fato e de verdade conhecer a Cristo Jesus. Ah, Pai querido, amado, nós essa noite celebramos, Senhor, a Ti. E nós, ó Deus, apresentamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, por tantas vezes egoísta, Pai, por tantas vezes preocupada, ansiosa, apressada, por tantas vezes, ó Pai, acomodada com as coisas, a Deus, que não são eternas e que no final das contas serão eternamente inúteis. Te apresentamos, meu Pai, aqui as nossas vidas, necessitadas do Seu toque, da Sua graça, necessitadas da obra, do poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. E nós te pedimos força do alto, ousadia, amor, equilíbrio, poder, ó Pai, do Senhor, para, meu Deus, estabelecermos um propósito, para, meu Pai, percorrermos um caminho, para, meu Pai, Senhor, podermos, meu Deus, na Sua presença, sem medo, sem reservas, perseverarmos em tudo que o Senhor colocar sobre o nosso coração, e a proclamarmos, meu Deus, alcançarmos, ó Pai, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ó Pai, temos corrido em vão no final das nossas vidas, mas queremos, meu Pai, conhecer o Senhor. Eu te peço, meu Deus, nos dá, meu Pai, essa capacidade de considerar as coisas, até mesmo que nós amamos e que são lícitas como perda, para conhecer a Cristo, para estar com Cristo, para amar a Cristo, para nos parecermos com Cristo, para imitarmos a Cristo, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para termos a mente e o coração compassivo e perdoador, cheio da graça e do amor, como é a mente e o coração do nosso Senhor, Cristo Jesus, Pai. Deus, que a Sua palavra possa fazer isso, que nós possamos permanecer, perseverar, meu Pai, e darmos muitos e muitos frutos na Sua presença. Toma a Tua igreja, meu Pai, na Sua mão, e assim como temos alvos, propósitos
individuais e particulares, nós também queremos ter, meu Pai, alvos e objetivos maiores na sua presença, como corpo do Senhor, como família do Senhor, como igreja do Senhor, meu Pai, de alcançarmos esse bairro, famílias perdidos, meu Pai, pessoas que estão sem esperança e que terão o seu alvo, os seus sonhos, o seu propósito e o seu objetivo atualizado, renovado, alterado, meu Pai, pelo poder do seu Evangelho, do teu Espírito e da tua palavra, meu Pai. Toma nas suas mãos cada um dos nossos irmãos que aqui que estão nos seus lares, que ouvirão essa palavra, meu Pai, e nos ajuda, Senhor, a estabelecermos pilares que nos auxiliarão em alcançarmos os alvos do Senhor para as nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Vou falar do Senhor se você quiser. Pode se sentar um minutinho. Tá aqui? Amém. Glória a Deus. Alguém fazendo aniversário hoje? Hoje não. Queríamos dar boas-vindas para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem ir na nossa cozinha, abrir a nossa geladeira, se estão em casa. E agora chegou a hora dos recados. Queria chamar a Yas. Ixi, aí tem que comer. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Queria lembrar que amanhã, sexta-feira, tem a oração 8 horas. E sábado terá o encontro de casais, que será 8 horas. Terá um rodízio de pizza, que será R$45. Qualquer dúvida, pode falar com o Alan ou com a Patrícia. E também, quero lembrar que tem uma ação da EMA, que eu já estou participando, que é arrecadar alimentos e materiais de higiene. Então, se tiver em casa, traga pra gente, pode deixar comigo, com a Luciana ou com a Giovana. Ainda não temos um lugar específico que deixaremos, mas a gente vai providenciar uma caixinha e aí você pode deixar lá. A EMA é até domingo, mas caso você esqueça, quer trazer outro dia e estiver em casa, pode trazer, a gente estará aceitando. E deixaremos com a dona Vilma para ela colocar na cesta todo esse material, alimentação e material de higiene. Amém. E lembra também o culto, domingo, 10 horas da manhã. Amém. Chamar a pastora Ademir para dar mais um final. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Amém? Amém. Você foi abençoado aí? Amém. Que palavra gostosa, né? Que coisa poderosa. De sabermos que nós estamos no alvo, né? Nós temos um alvo e nós vamos chegar até o fim. Obrigado, pastor Júnior, edificou minha vida, aliás, todos nós, aqueles que estão compreendendo que Deus está falando para a igreja. Sabemos do período que nós vivemos, e se nós não tivermos convicção do alvo que nós temos, nós paramos no meio do caminho. Que possamos prosseguir, queridos. Prosseguir. Vai vir chicotada, pedrada, cobra vai te morder, mas prossiga em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Deus tem uma palavra para o nosso coração no meio. Já temos até o tema aí, é o princípio da paternidade. É o princípio da paternidade. Eu quero lembrá-los que em Marcos capítulo 10, Jesus também tinha um alvo. Jesus tinha um alvo. Marcos capítulo 10, lá no verso 17, quando um jovem rico falou para ele: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O jovem se ajoelhou aos seus pés. Ele fala assim: bom mestre, o que eu farei? Ele fala: bom é apenas um, é o meu Pai. Por que Jesus fala que Ele é bom? É apenas o Deus, apenas o Pai.
porque ele ainda não havia completado a sua missão na terra, que era a cruz. É por isso que às vezes lá a gente comenta lá no Gênesis capítulo 1, que eu falo, Deus é bom, aí vocês falam, sim, Deus é bom demais. Só que lá no último versículo fala que ficou muito bom, porque Deus completou. Jesus, quando fala para esse jovem que ele é bom, apenas é Deus, é o Pai, é porque Jesus tinha um alvo para cumprir, que era a cruz. Nós temos um alvo, queridos. Nós não terminamos a nossa missão. Nós precisamos prosseguir. A sua missão não acaba agora, não acaba no Natal, no 31, fogos, não. A nossa missão prossegue. Amém, queridos? E eu creio que nós vamos prosseguir fiel a Deus. Amém. Dando bom testemunho e falando de Jesus, porque o ano que vem nós vamos trabalhar. Com ou sem vacina, nós vamos trabalhar. Porque tem gente que está engordando demais, né? Precisamos parar, precisamos movimentar. Amém? E como é que nós movimentamos? Prosseguindo. Mas não é engordando de massa, né? Não, engordando porque Deus nos chamou para dar frutos e nós precisamos. Então eu convido você, por favor, domingo, se você conhece alguém que teve, e principalmente aqueles que sofrem em questão da paternidade, convide essa pessoa para estar conosco. Deus tem uma palavra para essa pessoa, para todos nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. 10 horas da madrugada, chegue descansado, não vale a noite aí no celular não, senão você não vai conseguir prestar um bom culto a Deus. Nós temos a reunião de casais aqui, vai até umas 10 horas, no máximo, depois o pessoal vai para sua casa, descansado. E quem vier sábado, por favor, isso não te isenta do culto de domingo, já saiba disso, tá bom? Então descanse bem durante o dia, né? Prepare o ambiente, fala, meu Deus, vai ser bom demais esse final de semana. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor Júnior, pai fresco, pai do Dani, eu acho que ele deve estar dormindo bem, pastor Júnior e o Douglas, eu acho que deve estar dormindo bem. Deve estar engordando demais, né? Meu Deus. Daqui uns dias está todo mundo lá. Espera passar esse período da vacina, tudo. Passar esses. A gente vai lá fazer uma fila lá, recebe a bênção, um beijo, quero um presentinho próximo. Mas nós vamos estar lá. Amém, queridos? Deus é bom demais. É bom ver vocês aqui. E nós temos convicção daquilo que nós estamos fazendo aqui. Amém? Vai para a tua casa descansado, descanse. Porque você decidiu no seu coração a estar no melhor lugar nessa noite. Amém, queridos? Levante as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça preciosa do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada lar, sobre cada família. Em nome de Jesus, oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda bem gostoso. Deus abençoe, vai em paz e até amanhã às 20 horas.